Boa tarde, gente. Vocês estão joia? Nessa tarde maravilhosa de sábado, eu espero que nós possamos ter um pouco de contato com a Palavra de Deus, com os desígnios e com as graças e as maravilhas que Jesus tem para cada um de nós. Eu espero que nessa próxima hora nós possamos ter essa intimidade com Jesus. Então, se você tem a Sagrada Escritura em mãos, eu já queria que você pudesse ir abrindo ela em Hebreus 6:10, para que a gente possa proclamar a graça de Cristo e a palavra de Jesus. E antes de dar início, já dando um pouquinho de spoiler do que vai acontecer, mas esse encontro Renascer Online, a primeira vez que está acontecendo, ele é totalmente diferente do Renascer físico, do Renascer presencial. E logo mais vocês terão um contato com a mensagem que eu vou estar passando um pouquinho aqui, porque hoje é o primeiro sábado do mês e Nossa Senhora em Fátima, ela vem nos trazer esse segredo, né? O segredo de Fátima, que nos é repassado através de 3 mensagens. E uma das mensagens é a devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria, que precisa ser realizado, que devemos realizar no primeiro sábado de cada mês. É uma devoção muito importante, não só para a nossa vida, mas para a nossa alma e para a história da humanidade. E eu vou estar entrando um pouquinho a fundo, não a fundo, mas um pouquinho em detalhes nesse tema. E eu espero, não sei como será, mas logo mais vocês terão contato com, acredito eu, com essa mensagem, e que Cristo possa se fazer presente no meio de nós. E o tema da nossa tarde, o tema desse próximo horário, é como está a nossa vida, e a sua vida, como ela está. E vou revelar para vocês, porque nessa quaresma, e em específico depois dessa quarentena, depois dessa ação do coronavírus, eu comecei a refletir um pouco mais sobre a minha vida, sobre as minhas ações, sobre as minhas atitudes e os meus objetivos. E a primeira frase que eu tinha disponibilizado ali no caderninho era: como está a minha vida? E veio um tema que foi muito bom, muito produtivo para mim. E acredito que possa ser para vocês também nesse momento de reflexão, nesse momento de interiorização. Então, já pegando a palavra de Deus lá em Hebreus 6, que nós possamos anunciar o reino de Cristo pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrardes por amor de seu nome, vós, que servistes e continuais a servir os santos. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, e que, longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Queria pegar esse último versículo para que a gente possa analisar. Essa passagem em Hebreus 6:10, ela vai ser a base para o tema da nossa tarde, mas esse último versículo nós vamos analisar agora. E que, longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Por que eu digo isso? São Clemente de Hofbauer, ele já deixou um questionamento para cada um de nós. As pessoas, elas têm te confundido com Jesus. Como está a nossa vida? Como nós temos vivido os nossos dias? Porque falar é muito fácil. Basta você ter o dom da palavra, basta decorar algumas frases. O que realmente importa é a nossa vida, é as nossas ações. Santo Antônio de Pádua já dizia que o profeta, ele anuncia por 2 bocas. A primeira é a sua boca física e a segunda é a sua vida, que comprova aquilo que você fala. Falar é muito fácil, mas como está a nossa vida? Porque a árvore, ela é reconhecida pelos frutos. Como será que as nossas ações têm refletido? Porque as nossas ações refletem aquilo que a gente acredita. E se a nossa vida, ela é infértil, se a nossa vida, ela não fede nem cheira, querendo ou não, a gente vai estar seguindo aquela palavra que vem nos trazer a Sagrada Escritura. Todo aquele que não está com Deus é contra Deus. E se a gente não tem buscado servir a Deus, nós temos servido a quem? Porque a Sagrada Escritura, em uma nota de rodapé que eu estava lendo lá na Bíblia do Peregrino, vem trazer o mundo, não como o mundo em si, porque o mundo em si ele é bom, mas o mundo com tudo aquilo que é disponibilizado para te afastar de Deus. E aí,
as pessoas têm buscado viver a sua vida buscando as coisas do mundo, buscando as coisas que o mundo disponibiliza. E isso está errado, a gente precisa mudar a nossa forma de viver. Aí em Provérbios 4, fala que os cegos, eles não conseguem ver aquilo em que tropeçam. E a gente tem vivido de tal maneira que essa passagem tem se feito presente na nossa vida. Se a gente não tem buscado servir a Deus, a gente tem servido a quem? E eu vou te falar quem. O clero da antiguidade, eles tinham uma verdade que hoje parece estar esquecida. E essa verdade é que a maior esperteza do demônio é fazer acreditar que ele não está vivo. E se a gente não tem servido a Deus, nós temos servido o demônio consequentemente. Porque se nós não agraciamos o coração de Cristo, nós estamos denegrindo. E muitas vezes nós temos caminhado como verdadeiros cegos, que não sabem naquilo que tropeçam, que buscam se satisfazer com os prazeres do mundo, e não com as glórias de Deus. Como tem sido a nossa vida? Como nós temos vivido? Como você tem vivido? Esse vai ser um questionamento que eu vou fazer nessa próxima hora e vai ser constante, porque nós precisamos nos questionar mais. Nós precisamos buscar essa frase e trazer viva em nossa vida. Porque nesses exames de consciência que a igreja nos disponibiliza, são exames que vêm para nos agraciar, para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa vida cristã. E aí São Clemente de Hofbauer vem fazer esse questionamento. Será que as pessoas têm te confundido com Jesus? Porque São Francisco de Assis já dizia: toma cuidado com a sua vida, porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler naquele dia. Mas as nossas ações têm mais denegrido o coração de Cristo do que agraciado o seu nome. Mas está passando da hora da gente mudar, está passando da hora da gente tomar vergonha na cara, porque a nossa vida é assim, é um piscar de olhos. Ela passa muito rápido. E esse coronavírus, ele veio, e aqui precisa ficar bem claro, porque o mal, ele não vem de Jesus. São Tomás de Aquino já dizia que do maior mal da humanidade, Jesus fez o bem supremo. O coronavírus, ele não veio por Jesus, não foi Jesus quem criou o vírus, a maldade, a doença. Ele vem da presença do inimigo neste mundo. Só que Jesus, ele não deixa o mal, o demônio, a maldade ter a palavra final. Jesus, ele cumpre as suas promessas. E ele honra aqueles que buscam glorificar o seu nome. Nós precisamos ter clara noção disso, porque muitas vezes a gente tem vivido como se a nossa vida fosse aqui, ó, nesse instante, nesse momento, mas não, nós não fomos criados para viver neste mundo. Esse mundo é uma passagem, esse mundo é breve, é um piscar de olhos, é como aquela fumaça que logo desaparece. Mas nós temos esquecido das promessas de Cristo. E aí o coronavírus, ele vem numa época muito propícia, porque nós temos vivido a quaresma, e a quaresma nos remete àquela caminhada do deserto em que Jesus foi tentado pelo demônio. E se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados, porque o servo não é maior que o mestre. Então, se Jesus passou por dificuldades, nós iremos passar por dificuldades. Como nós temos vivido? Como nós temos disponibilizado os nossos dias? Como nós temos gastado a nossa vida? Padre Léo já dizia, nós precisamos viver a nossa vida como se fosse o último dia. Um dia a gente acerta. E se a nossa alma fosse entregue hoje para Jesus? E no momento do nosso julgamento particular, chegássemos lá e víssemos toda a nossa caminhada, toda a nossa história. Eu acredito que 99% ia falar: que burro que eu fui. Porque eu dei valor nas coisas que eram passageiras. E eu deixei passar aquilo que era essencial, cuidado da alma. E aí, nessa quaresma que nos remete uma caminhada no deserto, uma caminhada de dificuldade, mas uma caminhada de reflexão, de mudança de vida. O coronavírus, ele vem, mesmo não sendo ação de Jesus, mas Jesus permite para que ele possa tirar um bem maior, porque pode ser que a nossa alma ela estava caminhando para um nível de perdição tão grande que Jesus precisou utilizar dessa doença para salvar nossa alma, porque o que importa não é a nossa vida física, como o Bolsonaro falou esses dias. Todo mundo vai morrer um dia. O que importa é a nossa alma. Só que a gente tem
buscado mais as consolações de Deus do que o Deus das consolações. Já dizia São Francisco de Sales, nós temos buscado mais as consolações de Deus do que o Deus das consolações. Porque faz um questionamento com você. Eu acredito que a maioria das pessoas devem ter feito na sua oração para que Deus pudesse nos livrar do coronavírus, desse mal que tem assolado o mundo inteiro. Mas quantos de nós pedimos nas nossas orações para que através dessa doença, através desse mal, Deus pudesse fortalecer a nossa fé, para que nós pudéssemos tirar o maior proveito desse momento difícil? Quantos de nós pedimos fé para viver esse momento diferente, esse momento de dificuldade? E não para que Deus possa nos livrar, mas que Deus possa fortalecer, para que a gente possa caminhar com fé, para que a nossa vida seja um evangelho vivo, para que nós sejamos luz nessa escuridão que o mundo tem vivido. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido as nossas ações? Hoje em dia as pessoas elas estão vivendo de tal maneira, tão agitada, tão atarefada, um ativismo tão grande, cheio de coisas para fazer, cheio de compromissos, que elas não conseguem refletir, que elas não conseguem pensar na sua vida e muito menos cuidar da sua alma. Elas costumam buscar tantas atividades para preencher momentos, para não ter momentos de reflexão, para não ter aqueles momentos sem fazer nada, para que você possa refletir no estado da sua alma. E aí elas se enchem de coisas. Prova disso é como as crianças têm sido educadas hoje em dia. Elas acordam, vão para a escola, saem da escola, vão para o futebol, saem do futebol ou de algum esporte e vão para o inglês, saem do inglês, vai para a natação, sai da natação, vai para o hospício. Porque é tanta coisa que as pessoas não conseguem mais armazenar aquilo. Os pais de família, e hoje em dia a gente pode ver isso, porque as famílias estão sendo desestruturadas, as famílias estão se acabando por coisas fúteis, porque não tem aquele contato íntimo, não tem aquela conversa mais próxima, não tem aquela reflexão em família, porque cada um buscando o seu ali e se esquecem do essencial que é Deus, a figura de Jesus no meio da família. E aí os pais de família já acordam, vão pro trabalho, ficam no trabalho até tarde, sai do trabalho, vai encher a cara e aí volta para dormir. E as famílias estão acabando porque é uma atividade tão grande, é cheia de atividade, cheia de ativismo, que elas não conseguem refletir. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, eu acredito que Ele não proporcionou, mas Ele utilizou desse mal para tirar um bem maior. Porque pode ser que a nossa alma estava caminhando por um caminho que não teria mais volta. A humanidade estava indo para um lado que não tinha mais o que fazer. E aí o coronavírus vem falar, ó, meu filho, e isso foi a melhor coisa na época de quaresma, momento de reflexão. Pode ser a melhor quaresma que nós viveremos na nossa vida, porque realmente será uma quaresma no deserto, uma quaresma de isolamento, que era para ser, né? E aí, será que a gente tem refletido? Será que a gente tem buscado analisar as nossas ações, os nossos objetivos, para ver se eles agradam à vontade de Cristo? Como nós temos vivido? São Maximiliano Maria Kolbe já dizia que a indiferença é o maior pecado do século, porque as pessoas hoje em dia elas não estavam se dando conta dos desastres naturais, das dificuldades que o irmão passava. Elas estavam atropelando umas às outras, seja no trabalho, na família, na rua. Elas não se importavam mais com a dor do próximo. E aí o coronavírus, ou quando acontece uma tragédia, ou quando acontece um desastre natural, as pessoas começam a buscar solidariedade. Elas começam a se importar umas com as outras. E nesse coronavírus, prova foi isso. As pessoas começaram a buscar ajudar mais os moradores de rua, aquelas famílias mais carentes, os seus vizinhos mais velhos. As pessoas buscaram conversar mais umas com as outras dentro de casa. Pelo menos era para ser assim. Nem todos conseguem. Mas começaram a analisar mais a sua vida.
E nesse momento de tristeza, nós conseguimos ver uma luz no final do túnel, e essa luz é Jesus. Porque aqueles que sofrem longe de Deus, sofrem à toa. Mas aqueles que sofrem buscando se enraizar na palavra de Cristo, oferecem esse sofrimento em desagravo aos pecados que a humanidade tem cometido contra o reino de Deus. E aí, como nós temos vivido? Será que a gente vai passar por esse coronavírus, por essa quaresma, e a nossa vida não vai mudar? Os nossos objetivos não vão mudar? É como São José Maria Escrivá já dizia: ser útil, deixar rastro. Nós precisamos fazer a diferença, buscar sermos diferentes. Mas e aí? Muitos vão passar por esse período de dificuldade, esse período diferente, e vão voltar à vida à toa. Mas e você? Porque Padre Léo já dizia: viva como se fosse o seu último dia. Um dia você acerta. E aí? Uma hora a morte bate na sua porta. E ela não escolhe, como o coronavírus mostrou, não escolhe raça, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe classe social. Como nós temos vivido. O Papa Emérito Bento XVI, ele que era agraciado com um comediante, certa vez divulgou uma frase desse comediante. E aí, semana passada, eu estava vendo uma postagem de um padre que divulgava essa ação do Papa Bento Emérito XVI, né? Do Papa Emérito Bento XVI. E aí eu não sei se a intenção do padre foi trazer um momento de alegria, um momento de reflexão, mas quando eu li aquela frase, eu falei: nossa, que frase profunda. E a frase dizia o seguinte: eu vou me visitar a mim mesmo, espero que eu esteja lá. Vou me visitar a mim mesmo, e eu espero que eu esteja lá. E dessa frase eu queria tirar 2 pontos. O primeiro ponto: vou me visitar a mim mesmo. Remete ao silêncio, e eu espero que eu esteja lá. É o segundo ponto, remete à nossa vida. E aqui eu queria pegar já esse segundo ponto para a gente estar analisando a nossa vida. Porque a vida, ela tem 2 extremos. Ela tem o extremo da vida agitada e o extremo da vida vazia. Como tem sido a nossa vida? Como nós temos vivido as nossas ações, o nosso dia a dia? Porque eu vou dar um exemplo. Tempos atrás, eu estava querendo servir tanto a Deus, buscar tanto, estar engajado nas coisas da igreja, que eu comecei a aceitar tudo que vinha pela frente. E aí eu cheguei num determinado momento de reflexão que eu estava exausto fisicamente, espiritualmente, mentalmente. E eu já não estava conseguindo mais viver a vida. Eu já não estava conseguindo mais refletir as minhas ações. Eu não estava conseguindo aproveitar cada momento. E isso não é uma verdade absoluta, porque tem gente, eu conheço uma pessoa que consegue viver nesse ritmo alucinado. Mas a maioria das pessoas não conseguem. E para a maioria das pessoas, como para mim, fez mal. As pessoas têm buscado tanta atividade, tanta coisa, que elas não conseguem moderar, não conseguem respirar. Então, o exemplo do Encontro Renascer: as pessoas têm buscado trabalhar tanto em renascer, e isso não é ruim, mas nós precisamos fazer a nossa reflexão. E a minha reflexão foi ruim. Porque eu estava buscando trabalhar tanto em renascer, que eu já não estava dando valor mais para minha família, para os meus amigos, para minha vida de oração, para minha vida com obras de caridade, com obras penitenciais. E aí? Será que isso estava fazendo bem? Não estava. São Francisco de Assis já dizia: nós precisamos fazer o necessário. Logo a gente vai estar fazendo o possível. E aí mais para frente a gente vai estar fazendo o impossível. Porque o próprio São Francisco já falava: se você quer servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem feito. Porque as pessoas pensam que para servir a Deus você precisa realizar grandes coisas, precisa estar dando palestra, precisa estar realizando obras maravilhosas. Mas Santa Teresa d'Ávila já vem cortar isso na raiz. Deus, ele não olha a grandeza das nossas obras, a quantidade das obras. Deus, ele olha o amor que nós colocamos nas coisas. E como Santa Teresinha falava: eu não sou capaz de glorificar Deus pregando, realizando grandes obras. Por isso eu busco na simplicidade.
nas pequenas coisas do dia a dia, glorificar a Cristo. Como São José Maria Escrivá já nos orienta, coloca Deus sempre em intenção, e nisso você vai estar buscando agraciar o nome de Cristo. Como nós temos vivido. Porque prova disso é um artigo que eu estava lendo, e aqui eu quero deixar para vocês refletirem, mas esse artigo ele trazia a seguinte reflexão. O demônio ele reuniu alguns diabos ali para derrubar aquele homem de oração. E aquele homem ele rezava, ele orava através da Bíblia e ele jejuava. E aí o primeiro demônio falou: eu já sei como é que eu vou derrubar ele. Eu vou atacar o casamento dele. E aí, atacando o casamento, aquele homem ficou sabendo, ele pegou sua esposa, teve um momento de oração, fortaleceu o seu matrimônio e aquele demônio caiu. E aí veio o segundo demônio e falou assim: eu vou derrubar ele com a ganância. Aquele homem se desprendeu dos seus bens materiais, se desprendeu das coisas e aquele demônio caiu. Passou mais um pouco, o terceiro demônio falou: vou derrubar ele pelo orgulho. Aquele homem que orava, rezava a Bíblia, jejuava, se humilhou diante de Deus, se reconheceu miserável, pedindo a misericórdia de Cristo e conseguiu derrubar aquele demônio. Mas passou um tempo, passou um outro demônio ali. E aí aqueles demôniozinhos falaram assim: não, vamos pedir ajuda daquele cara. E aí aquele outro demônio resolveu ajudá-los e falou assim: eu já sei como vocês vão derrubá-lo. Aquele era o demônio do tempo. E começou a dar atividades para o rapaz. Começou a encher o compromisso, a agenda daquele cara com atividades. E aquele cara que orava, que rezava a Bíblia, que jejuava, já não tinha mais tempo, porque ele estava cheio de coisas para fazer. E passado o tempo ele já não conseguia rezar a Bíblia, passado um tempo ele já não conseguia jejuar, passado o tempo ele não conseguia rezar. E aquele homem de Deus caiu. Serve a reflexão para cada um de vocês, porque serviu para mim. E esse extremo que é a vida cheia, nós precisamos analisar também o extremo da vida vazia, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo, e a nossa vida ela não tem glorificado a Deus, porque é através dos frutos que nós reconhecemos a árvore. Mas a nossa vida não tem fedido nem cheirado, não tem feito diferença nenhuma. E aí muitas pessoas hoje em dia têm vivido uma vida vazia, uma vida estéril, uma vida que não tem valor. Uma vida que você vai na missa no domingo e quando vai, uma vida que você não reza o terço, que não reza a Sagrada Escritura. Uma vida em que você se satisfaz com as músicas mundanas, com letras promíscuas que desagradam o coração de Cristo, se vestindo de maneira impura, imprópria, como um pedaço de carne no açougue. As pessoas têm buscado uma vida tão fraca, tão momentânea, tão preocupada com o prazer momentâneo, que elas se esquecem de glorificar a Deus com a sua vida. Elas deixam Cristo para lá e vai viver aquele momento. E aí começam a viver uma vida vazia, e só se preparam quando é chamado para servir em algum encontro. Só vai na missa no domingo, não reza o terço, não se confessa. As pessoas têm vivido dessa maneira, porque elas têm preocupado com bens materiais, elas têm preocupado com a sua carreira, têm preocupado com as festas, com as bebidas, com a sua vida momentânea. Preocupa com tudo, menos com Jesus, menos com a presença de Cristo. Como você tem vivido? E aí aquela frase daquele comediante que o Papa Bento divulgou: eu vou me visitar a mim mesmo, e eu espero que eu esteja lá. Eu vim trazer aquele segundo ponto, além da vida que a gente precisa analisar, é o silêncio. As pessoas hoje não conseguem fazer silêncio. As pessoas hoje não conseguem ter um momento de interiorização, de analisar a sua vida de forma verdadeira, ou mais além, de fazer silêncio não só da boca física, mas da boca espiritual, do seu coração, da sua alma, principalmente da sua mente. As pessoas não conseguem se calar para que Deus possa falar. O silêncio ele tem sido tão difícil
E nessa época de quaresma, em especial nessa época de coronavírus, nessa época diferente, nós somos convidados, nós somos agraciados através de toda a maldade que tem acontecido, de toda a tragédia, de tantas almas se perdendo, de tantas mortes acontecendo. Nós somos agraciados ainda de ter um momento de reflexão. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. São João Dom Bosco já dizia, a nossa vida é um presente. E o que nós fazemos com a nossa vida é o presente que nós devolvemos a Deus. Comece a refletir mais sobre a sua vida, sobre as suas ações. Comece a refletir mais sobre como você tem vivido. Comece a fazer mais silêncio para que você possa escutar a palavra de Cristo. O cardeal Robert Sarah já dizia: Deus é silêncio, o demônio é barulho. E aqui eu queria contar uma historinha para vocês. Certa vez um homem no seu celeiro, ele perdeu o relógio. E aí umas crianças foram ajudar, mas ficaram procurando e não achavam o relógio. Até que todos saíram de lá e ele se deparou com uma outra criancinha. E aquele menino falou: eu quero te ajudar. Aí, não, mas os meninos já entraram lá, já reviraram o celeiro, mas não acharam meu relógio. Deixa eu te ajudar? Tá bom. Aquele garoto, ele entrou, passou alguns instantes, ele voltou com o relógio na mão. E aquele homem ficou assim, sem entender, né? E aí ele: como é que você fez para achar esse relógio? A resposta do garotinho é para cada um de nós. Eu me sentei no centro do celeiro e fiz silêncio. E aí eu consegui ouvir o tic-tac do relógio. Nós precisamos sentar. Nós precisamos acalmar. E nós precisamos escutar o tic-tac que Jesus tem para nos falar. Nós precisamos escutar as promessas de Cristo para cada um de nós. Então, nesse momento, eu queria convidar que vocês pudessem fechar os seus olhos, ou olhar para um crucifixo, olhar para a Sagrada Escritura, mas tem um momento de interiorização, um momento de reflexão. E durante essa música, que vocês possam deixar Jesus realmente entrar na sua vida, e principalmente Jesus falar na sua alma. Então deixa, convida Jesus a entrar. Convida o Espírito Santo a se fazer presente. Convida o Espírito Santo a vir a pairar sobre cada um de vocês. Convida o Espírito Santo a fazer morada na vida de cada um. Pois nós precisamos que Jesus esteja presente. Então vem, Espírito Santo, venha se fazer presente na minha vida, na minha alma. Entra, Jesus. Entra, a porta está aberta. Entra, Jesus. Senhor, não sou digno. Estou aqui Mas vim te adorar. e preciso que o Senhor fale comigo. Preciso que o Senhor esteja presente. Entra na minha vida. Entra na minha alma. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. E convidando Jesus a entrar na nossa vida, que nós possamos fazer isso mais vezes,
que nós possamos buscar a presença do Espírito Santo na nossa alma diariamente, porque a conversão ela não é um ato isolado, não é um fato que aconteceu lá no passado. A conversão ela é uma decisão que nós precisamos tomar diariamente. A conversão é uma decisão que é feita dia após dia, alegria após alegria, dificuldade após dificuldade. E prova disso, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu costumo pensar da seguinte maneira: todo católico, ele precisa ter 4 pilares na sua vida. O primeiro pilar é a caridade, e aqui não é ordem de importância. O segundo pilar é a oração. O terceiro pilar é o estudo. E o quarto pilar é a adoração. Eu acredito que todo católico precisa ter esses 4 pilares de forma moderada, com temperança, com discernimento. Não adianta você ter um 90% e o outro você só fazer 10%. Não adianta você ter um 30% e o outro você faz 70%. Nós precisamos moderar, nós precisamos conciliar, nós precisamos andar de forma temperada. Porque a nossa vida é assim. Um católico, ele precisa, não é chamar a atenção, não é passar despercebido, mas um católico precisa passar despercebido com a presença de Cristo. Um católico, ele precisa viver a sua vida como luz de Cristo, não chamando atenção para si mesmo. Se você quer glorificar alguém, glorifique a Deus. Mas nós precisamos discernir aquilo que é necessário na nossa vida, e eu discerni esses 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da caridade. E aqui precisa ficar bem claro para as pessoas, porque o que eu tenho visto, pode ser que não seja no seu modo de vista, mas o que eu tenho visto hoje em dia é que as pessoas, elas costumam pegar esses rótulos, esses títulos, essas oportunidades que elas têm de glorificar a Deus, seja trabalhando no encontro, seja dando uma palestra, seja realizando alguma obra, e pega esse ato e traz para si mesmo. Mas não, o que te faz católico não é a presença num grupo A ou no grupo B, ou a sua participação em tal encontro, não. O que te faz católico é a abertura do seu coração para viver a palavra de Cristo, a abertura do seu coração para viver os seus mandamentos, a vivência da palavra de Deus. E é na vivência da palavra de Deus que nós conseguimos discernir o que realmente importa e o que realmente não importa, o que é passageiro, o que é útil na nossa vida. A Sagrada Escritura lá em Coríntios vem nos falar das 3 virtudes, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e fala que a caridade é a maior de todas. Nós precisamos começar a mostrar que a nossa fé não é estéril, que a nossa fé ela é transformada em obras. Se eu não me engano, lá em Tiago, a Sagrada Escritura vem nos falar: mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido as nossas ações? Principalmente nesse coronavírus, que a gente pode conscientizar mais sobre a situação do próximo. Será que a gente tem buscado realizar essas obras? Porque os bens materiais, eles são passageiros. A morte, ela chega, como Santa Teresa dos Andes já dizia, a morte, ela chega e tudo se vai, e só o bem se leva consigo. Os bens, eles são passageiros. A nossa alegria, ela não está em ter coisas, em ter conquistado méritos, honras, graças, não. A nossa alegria vem de ter encontrado uma pessoa, vem de ter encontrado Jesus Cristo. E aí, quando a gente vai vivendo a palavra de Cristo, quando a gente vai se encontrando cada vez mais com Jesus, a gente vai conseguindo discernir e diferenciar aquilo que é essencial e aquilo que não é. Porque, olha que engraçado. E até estúpido da nossa parte. Mas nós viemos ao mundo sem trazer nada. Nós partiremos desse mundo sem levar nada. E entre a vida e a morte, nós brigamos por coisas que nós não trazemos e por coisas que nós não iremos levar. Consegue ver? E a gente briga por coisas que não têm valor. A gente perde a nossa paz interior. A gente procura subir em cima do irmão, ou procura causar intrigas, julgamentos não fora de hora, mas julgamentos que não vêm a fazer a diferença, cheio de mimimis, cheio de preocupações efêmeras, fúteis. Que vida é essa que a gente tem vivido?
Que vida é essa? Que não se leva a nada além do amor, do bem que você faz? Até quando a gente vai viver uma vida dessa maneira? Até quando? Porque a vida é muito breve. E a gente só vai conseguir discernir, a gente só vai conseguir mudar a nossa forma de viver tendo um contato mais íntimo com a Sagrada Escritura, com a Eucaristia, com a confissão e com a penitência. A penitência, ela não faz ninguém santo, mas os santos faziam penitência, os santos se mortificavam, porque as pessoas querem ser felizes, mas não querem passar por dificuldades. Elas querem ter virtudes, mas não querem mortificar. Elas querem ser humildes, mas não querem sofrer discórdias. Nós precisamos fazer penitência, mortificar a nossa alma, para nos desprender dessas coisas materiais, para nos desprender das coisas que não têm validade, que não têm valor, para realmente saber aquilo que tem valor na nossa vida, que realmente importa, que vem fazer diferença na nossa alma. Porque, novamente, eu falo, a gente se preocupa muito com o hoje, mas a gente esquece do que é essencial. E as pessoas têm esquecido o que é essencial na sua vida, que é a sua alma, e têm vivido uma vida tão fraca, tão sem valor, que se muitos hoje tivessem o seu julgamento, pode ser, e isso eu me incluo também, pode ser que a gente seria destinado ao fogo do inferno. Tá passando da hora da gente mudar. Tá passando da hora da gente buscar Deus de forma verdadeira. Porque pode ser que a gente tenha tido um contato com Jesus lá no passado. Pode ser que a palavra de Cristo, o amor de Cristo tenha influenciado a nossa vida, a nossa maneira de viver. Mas também pode ser que com o passar do tempo a gente foi perdendo a presença do Espírito Santo. E aí, perdendo a presença do Espírito Santo, a gente hoje não tem vivido uma fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que a gente tem vivido hoje é uma fé no cumprimento de normas. Porque as pessoas se dizem católicas, se dizem de Deus, mas não fazem nada para mudar o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor. Não se dedicam a ajudar um amigo que precisa de uma conversão verdadeira. Não se dedicam a ajudar uma pessoa que está necessitada de um bem material. Não se dedicam a ajudar uma família mal estruturada. Não se dedicam a ajudar a sua própria família. Não se dedicam a ajudar a sua própria alma. Se dizem católico de boca para fora, apenas aqueles católicos de IBGE, que só vão nas estatísticas, mas não fazem diferença alguma. Novamente eu falo, a nossa alegria não está em ter coisas, mas a nossa alegria está em ter conhecido Jesus. E muitas vezes a gente tem vivido triste. As pessoas não conseguem diferenciar se você é católico ou não, porque as nossas ações, elas não comprovam aquilo que a gente vive. A matemática da vida, ela é simples. É simples. Sabe por quê? A gente tem menos tempo do que imagina. E nós precisamos mais do tempo do que nós acreditamos. O tempo, ele é muito passageiro. Como o Padre Pio já falava, o tempo, ele é o salário da eternidade. As almas do inferno, uma serva da Igreja Católica, certa vez vem revelar em uma de suas visões místicas que as almas do inferno, elas gritam por tempo, tempo, tempo. Ah, se eu tivesse tempo para mudar de vida. Ah, se eu tivesse tempo para me converter, para pedir perdão, para me reconciliar. E a gente tem um tempo disponível nas nossas mãos e a gente não tem buscado fazer diferença no mundo. Ou pelo menos no nosso mundo. O mundo ao nosso redor. A vida, ela é muito breve. A vida, ela é muito simples. Agraciados são aqueles que descobrem o valor da vida. Felizes são aqueles que conseguem viver a sua vida para o que realmente importa. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É como aquela passagem do jovem rico, em que ele falava lá, já cumpro todos os seus mandamentos, Jesus, o que mais que eu preciso fazer? E aí Jesus fala, então se desprende dos seus bens, doa aos pobres.
e vem me seguir. E aí aquele cara sai cabisbaixo, porque ele era muito apegado aos seus bens, aos seus valores materiais. Hoje em dia a gente tem buscado servir a Deus, mas a gente não consegue tirar aquele pé do mundo. A nossa vida não teve uma metanoia, que é aquela mudança radical de pensamento, de comportamento, de modo de viver, de modo de se vestir. A gente não tem conseguido transformar em obras aquilo que a gente acredita. E novamente falando, nós precisamos fazer penitência. Eu comecei esse momento falando sobre a mensagem de Fátima. E a penitência, ela vem a calhar com a mensagem de Fátima, porque no mistério de Fátima nos é revelado 3 mensagens. A terceira mensagem é que o anjo do Senhor, ele vinha pedindo penitência, penitência, penitência. E as pessoas não fazem penitência, as pessoas não conseguem sair do seu comodismo, daquela sua vida morna que não... Sabe, quando é necessário você dar um passo a mais, as pessoas não conseguem, porque a fé, ela vem provar isso. E aí o anjo pede penitência, penitência, as pessoas não conseguem se dedicar, porque elas se preocupam só consigo mesmas. As pessoas se preocupam só com o seu bem-estar. Eu vou fazer penitência pra quê? Vou me jejuar, vou aumentar meu nível de oração pra quê? Fazer uma obra de caridade pra quê? É melhor eu ir ali fazer a minha atividade. É melhor eu ali buscar satisfazer o meu prazer. Porque a alegria verdadeira, ela não está no que o mundo tem para oferecer. Porque a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas é a ação de Deus para aqueles que são salvos. Nós precisamos nos mortificar, nós precisamos ter um contato mais íntimo com a oração, para conseguir discernir aquilo que realmente importa, para conseguir discernir aquilo que realmente tem valor. A nossa vida é breve. Pode ser que algumas pessoas que estejam aqui participando tenham alguns dias de vida. Pode ser que nós tenhamos alguns meses, alguns anos, quem sabe. Mas de nada adianta a gente viver uma vida inteira de 60, 80 anos se a nossa vida não tiver produzido frutos. E os mártires, eles descobriram essa pedra preciosa com pouca idade. Os grandes santos da igreja, com pouca idade, eles já sabiam diferenciar o que era essencial do que não era. Porque eles preferiram perder a sua vida neste mundo do que perder a sua alma. Como o Beato Carlos já falava, eu prefiro perder a vida neste mundo pela morte física do que perder a eternidade pela morte da alma. E aí o Beato Charles já completa: depois que eu descobri que existe um Deus, me tornou impossível não viver só para Ele. Santo Agostinho, certa vez, ele se deparou com a conversão e ele aceitou a conversão depois de uma vida profana. Profana não, uma vida fútil, uma vida que buscava os prazeres sexuais, os prazeres da bebida, os prazeres das festas. Uma vida que não tinha nada de Deus. E ele aceitou a conversão. Hoje em dia nós temos nos deparado com a nossa conversão e nós não temos aceitado a conversão na nossa vida. Eu sigo Jesus até certo ponto. Quando é necessário dar um passo maior, quando é necessário abdicar das coisas velhas, da vida passada, aí não. É melhor eu continuar do jeito que eu tô, eu não faço mal pra ninguém. A quem muito é dado, muito é pedido. Se hoje nós temos a graça de ter esse contato com Cristo, com a Palavra de Deus, nós precisamos começar a colocar em prática, colocar em obras, transmitir em obras e em ações. Porque cedo ou tarde a morte vai bater na nossa porta. E hoje em dia a gente tem visto isso, muitas pessoas que estão desesperadas diante da morte. Mas nós precisamos viver como Francisco de Assis viveu. Querida morte, irmã morte. Sabe por quê? Porque ele viveu de tal maneira que a morte era apenas uma passagem para a vida eterna. E hoje em dia as pessoas têm se deparado com a morte e têm ficado desesperadas, porque não souberam aproveitar a vida ou viver a vida diante de Deus. E aí diante da morte elas se desesperam. E a fé, ela tem um papel importante nesse momento,
Porque a fé, ela vem preencher aquele vazio aqui na alma que o ser humano não consegue explicar. E novamente eu te falo, e você, diante de toda essa dificuldade, diante das mortes, diante desse coronavírus, diante da brevidade da vida, como você tem vivido? Como você tem buscado realizar as suas obras? Como você tem conseguido resumir essa fé, esse contato com a palavra de Deus em ações? Porque nós temos a verdade na nossa vida. A Igreja Católica tem a verdade e nós não precisamos de argumentos. Nós precisamos sim transmitir o poder da Eucaristia, o poder do Evangelho através das nossas ações. Porque falar é muito fácil. Falar que você é de Deus ou dar palestra é muito fácil. O difícil é você comprovar. Porque ser santo hoje, qualquer um consegue. Mas ser santo diariamente, cotidianamente, aí é para poucos. Porque são poucos aqueles que aceitam viver uma vida despregada das coisas do mundo. São poucos aqueles que aceitam verdadeiramente a vontade de Cristo. Porque as pessoas falam, Jesus, faça a sua vontade em minha vida, que seja feita a tua vontade. E aí quando chega a vontade de Jesus, as pessoas costumam abdicar, coloca Jesus para lado. Porque muitas vezes a vontade de Jesus não condiz com a nossa vontade. Muitas vezes a dificuldade, ela bate na nossa porta e a gente tem buscado mais as consolações de Deus do que o Deus das consolações. Nós precisamos buscar a Deus, seja por alegria, por tristeza, pela dor, mas que busquemos a Deus. Tomás de Kempis já falava, se você não vai pela alegria, vai pela dificuldade, né? Tomás de Kempis já dizia, se pensássemos mais vezes na morte ou nas penas do inferno, nós melhor viveremos neste mundo. E aí São Leonardo de Porto Maurício tem uma frase que vem, aquelas frases, aquele chavão, sabe, que vem nos contagiar. São Leonardo de Porto Maurício diz, o maior missionário do céu é o inferno. Porque a gente tem vivido a nossa vida que quando vem uma realidade um pouco mais difícil, que quando vem uma verdade um pouco mais um pouco diferente do que nós estamos acostumados, nós nos assustamos. Quando as pessoas falam que Padre Pio, São João Dom Bosco, Santo Antão apanhavam do demônio, as pessoas falam, mas eles eram santos, eles eram padres, entregaram a sua vida para Deus. Nós também somos chamados a entregar a nossa vida para Deus. Todos nós temos o chamado à santidade. Nós precisamos viver a santidade no nosso estado de vida. Diante de toda dificuldade, a pergunta que a gente precisa fazer não é como é possível existir Deus com o mundo todo destruído, com tanta maldade aí pelo mundo afora. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é como a gente vai suportar a vida neste mundo se não existisse Deus. Porque você já parou para pensar, quando o estudante, o aluno, ele está lá fazendo a prova, está todo se debatendo, correndo atrás para tentar conseguir completar aquela prova, o professor ele está em silêncio. Foi assim na vida de Santo Antão, quando ele estava sofrendo as armadilhas do demônio, os assaltos do demônio, ele estava apanhando lá, ele clamava a presença de Deus e nada acontecia. Mas certa vez, em um determinado momento, Deus mandou uma luz que afastou toda a ação maligna. E aí ele questionou Deus, onde você estava, cadê você? E quando eu te clamava, você não me ajudava. A resposta que Deus deu para ele, eu estava ali no cantinho, esperando para ver se você iria perseverar na fé. Deus ele está ao nosso redor. Basta a gente mudar o nosso ponto de vista. Basta mudar a perspectiva. Basta a gente conhecer quem a gente serve, que a gente vai ter a certeza que nós temos a verdade ao nosso lado. E é por isso que o estudo é tão essencial. As pessoas se dizem de Deus, mas não sabem o beabá da fé. Não conseguem proclamar o básico da Igreja Católica.
não conseguem exortar um irmão que está buscando a verdade no lugar errado, que está perdido nessas outras denominações, porque não conhece. E como a gente vai amar aquilo que a gente não conhece? Porque quem vive de sentimentalismo, quem não procura dar um passo maior na fé, vai chegar um momento, como eu falei mais cedo, que vai ter aquela noite escura da alma, vai ter aquele deserto espiritual, e aí a sua fé vai falhar. E é quando a fé falha que a razão sustenta. Porque conhecendo o básico, sabendo daquilo que você serve, sabendo daquilo que você procura, sabendo daquilo que você ama, você vai ter certeza absoluta que a verdade está ali ao seu redor. Mas você só vai conseguir isso tendo um contato mais íntimo com Cristo. Porque primeiro precisa aflorar aquele sentimento, aquela verdade que você sempre buscou. E você vai conseguir isso nos momentos de adoração, nos momentos de contato próximo com Cristo. É por isso que a adoração é essencial na nossa vida. Só que hoje em dia as pessoas falam, eu sou católico, mas eu vou na missa no domingo. Ah, mas eu trabalho, eu estudo o dia inteiro. Tá, passa no sacrário 5 minutos, no sábado, durante a semana. Jesus está lá presente. Chega mais cedo na missa de domingo, vai até o sacrário. Ah, eu sou católico, mas eu não rezo a palavra de Deus. Eu não busco ter um contato com a palavra viva de Cristo. Que vida é essa que a gente tem vivido? Quem a gente está querendo enganar? Para isso nós temos o auxílio da Virgem Maria, para que quando a nossa cruz estiver pesada demais, quando a gente não estiver conseguindo discernir aquilo que é essencial do que não é, quando a gente não estiver conseguindo caminhar de forma verdadeira rumo a Cristo, nós buscarmos ela, o auxílio da Virgem Maria, ou quando estiver tudo bem, tudo tranquilo, tudo proveitoso, tudo estiver concorrendo, como a Sagrada Escritura fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porque as dificuldades do tempo presente, elas não são comparadas com a glória da vida que há de vir. E quando tiver tudo maravilhoso, que a gente possa também pedir o auxílio da Virgem Maria, para que a gente possa continuar firmes na fé. Mas nós temos o auxílio da Virgem Maria, aquela que é mãe de Deus, que só quer nos mostrar o caminho mais fácil, o caminho mais seguro, o caminho mais concreto até o coração do seu filho, e a gente não busca o auxílio de Nossa Senhora. Então quando a cruz estiver pesando, quando a dificuldade bater na porta, busquemos o auxílio da Virgem Maria e fale para ela, já quase encerrando o nosso momento, fale para ela, mãezinha, me ajuda a ajudar a minha família, me ajuda a ajudar as pessoas ao meu redor, ajudar a mim mesmo. Eu preciso do teu auxílio, ajude a carregar essa cruz. Durante essa música, eu te convido a novamente a fechar seus olhos, ou abaixar sua cabeça, mas peça a Nossa Senhora. Peça a Nossa Senhora para que ela possa vir te ajudar, para que ela possa vir auxiliar a sua caminhada, a sua vida cristã, para que não seja uma vida fútil, uma vida vivida sem fazer a diferença pelo mundo, mas que seja uma vida para glorificar a palavra de Deus onde quer que você esteja. Peça a ela para te ajudar a carregar essa cruz, para que você possa ter a certeza de que nunca está sozinho. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Venha caminhar comigo, mãezinha. Te convido a caminhar. Venha me auxiliar nessa vida que é passageira, mas venha me ajudar a viver da melhor maneira possível, combatendo as dificuldades com muita fé.
Acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste Cristo, para que eu possa entender, do Calvário me ensinará a viver. A vida cristã, ela não é apenas de alegrias. Ela é preenchida também com tristezas, com dificuldades. Mas são nos momentos difíceis que nós provamos a nossa fé. A Sagrada Escritura já dizia lá em Eclesiástico: ao entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e prepare a tua alma para provação. E um pouco mais adiante vem dizer: porque é no fogo que o ouro e a prata são provados. O antigo bispo aqui da nossa diocese, Dom Manuel Pestana, ele já dizia que os maus não são bons porque os bons não são melhores. Nós temos o contato com a verdade de Cristo e nós não fazemos a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. São Gregório Magno, ele já nos lembrava e nos recordava e exortava. A vida cristã é comparada com uma barca. Quanto mais você sobe a correnteza, mais você precisa remar, porque senão a água te conduz e te leva embora. Não vamos deixar a nossa vida passar despercebida, mas não trazendo a glória para nós mesmos, mas glorificando a Deus. Não vamos deixar a nossa vida não fazer a diferença nas pessoas ao nosso redor. Como é que nós temos vivido? Como é que nós estamos dispostos a viver os próximos momentos da nossa história? Como nós vamos gastar o dom que Deus nos deu de viver essa vida, uma vida plena? Uma vida que vai ter dificuldades, tristezas, dores, sim. Mas caminhando com Jesus, toda dor, toda dificuldade é amparada pela cruz, é amparada pela ação do Espírito Santo, pela Virgem Maria. Porque nós temos uma pedra preciosa nas nossas mãos e nós não conseguimos mostrar o valor para as pessoas que ainda não a conhecem. E a última resposta, a última mensagem que eu deixo para cada um de vocês é para que a gente possa pegar aquele versículo lá de Lucas 11. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Não tenhas medo de pedir, para que Deus possa realizar maravilhas na sua vida, para que através disso você possa ser instrumento da misericórdia divina para ajudar os próximos, ajudar os outros ao seu redor. Não tenhas medo de pedir a fé, porque nós precisamos ser santos, nem que seja pauladas, mas nós precisamos ser santos. Nós precisamos ter fé. E pedindo a fé, você pode ter certeza, as dificuldades continuarão a vir. Os medos, as tristezas, elas continuarão presentes na nossa caminhada. Mas a diferença é que com a fé, nós conseguiremos atravessar todo o nosso caminho. Porque barco que tem Jesus passa por dificuldade, passa por tempestade. Mas barco que tem Jesus não afunda, não naufraga. Eu espero que vocês possam ter tido um contato com a palavra de Deus. Espero que, diante de tamanha miséria, possa ter sido capaz de transmitir um pouquinho da graça divina. E espero que cada um de nós possamos refletir mais sobre a nossa vida. Como tem sido a nossa vida, como nós temos vivido e como nós estaremos dispostos a viver os dias que nos restam. Que Deus acompanhe cada um de vocês, que Deus acompanhe cada um de nós, que a Virgem Maria possa se fazer presente na nossa história e que nos lembramos da mensagem de Fátima, que na primeira mensagem ela mostra o inferno, na segunda mensagem ela mostra a devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria, na terceira mensagem ela mostra a penitência. Resta a nós sabermos diferenciar aquilo que é essencial e aquilo que não é. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe e que vocês possam ter um encontro, um renascer maravilhoso daqui para frente.
e que a vida de vocês possam dar frutos em nome de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seja feita a vossa vontade, meu Pai. Tchau.